Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ao criar o homem e a mulher, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, demonstrando uma pluralidade no texto. Mas com quem Deus estava quando disse isso? Seria na presença de seus anjos, do resto da criação? Ou isso é tudo uma falha na nossa interpretação? Seja muito bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia, e no vídeo de hoje discutiremos sobre a divindade e a possível criação de Jesus Cristo. Deus, obviamente, não estava falando consigo mesmo ou com a natureza quando disse isto, nem com seus anjos, pois a Bíblia, embora mostre que os anjos cantavam e jubilavam enquanto Deus criava o mundo, não diz que os anjos tinham um ato participativo na criação. O ser que estava com Deus deveria então ser a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas quem seria este? A resposta a essa questão é encontrada no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, diferente dos outros evangelistas, que começam a história de Jesus apontando suas raízes genealógicas, o princípio da pregação do evangelho e o nascimento de Jesus, João começa no princípio, ou seja, antes da criação do universo, o que chamamos de eternidade passada, apontando Jesus como o Verbo, dizendo que ele, ao mesmo tempo, estava com Deus, ele era Deus. Uma essência, duas pessoas. O evangelista é mais específico, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, Jesus não poderia ter sido criado ou tido um começo, pois todas as coisas que foram feitas ou que foram criadas foram feitas por Deus através de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Cristo, quando veio à Terra, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, deixou seus atributos divinos de lado. Uma prova disso é que, enquanto esteve na Terra, Cristo não sabia o dia e a hora que ele mesmo voltaria e que todo o poder que ele tinha para realizar milagres era dado pelo Pai. Porém, isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. O próprio nome Emanuel, Deus conosco. Os magos do Oriente, quando viram Jesus em casa, se prostraram e o adoraram. E Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu. O próprio Cristo nunca negou ser Deus. Pelo contrário, eu e o Pai somos um, e antes que Abraão existisse, eu sou. Porém, existem alguns versículos que parecem contradizer isso, indicando que Jesus foi criado. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Essa citação vem do Antigo Testamento, do Salmo 2, que diz respeito a Davi como rei de Israel, e simbolicamente a Cristo. Usando a palavra gerei como uma criação, o texto não faria sentido, pois a afirmação Tu és meu filho indica que o filho já existe, e hoje eu te gerei pode ser a respeito da coroação ou designação, como é o caso de Davi. Um comentarista judeu afirma sobre esse texto: Eu hoje te gerei deve ser interpretado em sentido figurado. No dia de sua entronização, o rei foi gerado por Deus como seu servo para dirigir os destinos do seu povo. Quando o trono foi prometido a Salomão, Deus fez a asseveração: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. 2 Samuel 7:14. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele foi exaltado, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ao ser exaltado, Cristo se tornou não apenas rei, mas o nosso sumo sacerdote. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa referência ao Salmo 2 mostra claramente que a geração de Cristo foi a sua exaltação, não apenas como rei, mas como sumo sacerdote. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao dizer que Cristo é o primogênito da criação, Paulo parece contradizer o que diz nos versos anteriores. A palavra grega primogênito, prototokos, também pode significar proeminência quanto posição. Em Hebreus 1:6, os anjos adoram o primogênito, mostrando a sua proeminência. Em Romanos 8:29, o termo é usado para mostrar a proeminência de Cristo sobre todos os seus irmãos adotados por meio dele. Então, Cristo ser o primogênito da criação seria que ele fosse mais proeminente e importante do que toda a criatura. A própria palavra pois, em seguida, demonstra isso. Ele é o mais importante de qualquer criação, porque nele foram criadas todas as coisas. O mesmo se aplica a Apocalipse 13:14. Jesus é o princípio da criação de Deus. Isto é,
Ele foi o autor de todas as coisas, e é ele que detém a primazia sobre todos e está à frente do universo. Jesus é sim Deus.